não é vencedor absoluto, né? A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, inclusive por meio do sistema, respeitando a ordem de classificação. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço. O que está falando aqui? Não vou lançar meu processo como fracassado. A gente é mestre de cancelar o nosso processo alegando que é fracassado. Por quê? Os valores estão acima do valor estimado. Não está, eu vou negociar. A lei permite eu fazer isso, a instituição manda eu fazer isso. Agora, se eu não conseguir negociar, vou colocá-la como fracassado. O que a gente acontecia muito nos pregões nossos, não, seu valor está acima do valor estimado aqui, acabou. E o segundo colocado também acabou, vou encerrar isso aqui, licitação fracassada. Eu não fui fracassado, eu tenho que negociar, tá? No caso de contratação com procedimento de apresentação de planilhas com indicação de quantitativo de custos, formação de preços, essa deverá ser encaminhada pelo sistema. Então, se eu vou fazer uma obra na dispensa e lá ela tem uma planilha de custo, ou eu tenho uma aquisição, ela tem que constar como anexo, tá? E isso eu falo agora do transporte escolar sobre essas planilhas, que o Igor sabe muito bem disso aí. Essas planilhas têm que ser elaboradas no transporte escolar, demonstrando o custo operacional do transporte. O município tem que saber quanto que custa o transporte dele, entendeu? Ele tem que saber qual é o porquê. Na hora que ele vai fazer reequilíbrio com o prestador de serviço, ele tem que saber, porque lá na planilha que a gente até elaborou, pegamos ela na base do sistema que eu mandei até para a Esfera Feliz, pegamos o sistema da Universidade Federal de Minas, juntamente com a Secretaria de Estado do Espírito Santo, foi uma planilha muito bem elaborada, ela tem coeficiente. Então, na hora de eu fazer reequilíbrio, ele me fala, se o pneu subir, eu consigo reequilibrar. Se o seguro dele lá subir, ele consegue reequilibrar, porque ele vai demonstrar na planilha tudo que ele gasta no veículo naquela rota. Então lá, ela fala lá, seguro de APP, ela tem os seus percentuais. Quanto que representa o combustível nessa linha? Aí ele representa um coeficiente de 1 ponto, um exemplo que eu estou dando, entendeu? Então por isso que quando vocês questionarem lá, a planilha foi bem elaborada pela Universidade Federal de Minas. Agora, quem quiser que vai lá e faça uma nova. Né? Eu até fui um pouco, não indelicado com você, porque questionaram, falaram, gente, quem quiser que faça uma melhor. Né? Então assim, lá também, porque o cara vai para uma licitação de transporte escolar, gente, e vai acontecer muito disso aqui, o cara vai para o transporte escolar pensando no KM, quanto que ele vai receber. Mas ele esquece que tem encargos, que ele tem desgaste do carro, ele tem esse carro dele em 4, 5 anos, não vale mais nada, ele esquece que o pneu que ele vai rodar, ele esquece que o combustível vai subir, ele está focado que lá vai ganhar R$6 no quilômetro rodado, na cabeça dele é essa. Então assim, tem que ter essa planilha quantitativa. Eu quero terminar para a gente tomar um cafezinho, já são 10h26, para a gente voltar e pegar direto nos outros negócios aqui. Vamos lá na compra direta, quando for entrega direta. No caso das contratações de entrega imediata, considerando aquele prazo de entrega até 30 dias do fornecimento, vocês fornecedores, também e a prefeitura. E nas contratações de valor inferior a 1/4 do limite de dispensa, né? 1/4 sobre aquele valor aplicado lá no 75, que a 866 falava também nesse valor que eu não precisava de formalização, né? Será exigido, em geral, a atualização do produto para pesquisa, desenvolvimento, tratamento, será exigido pessoa jurídica a aprovação de regularidade fiscal, social, trabalhista. Aí eles perguntam para mim assim, mas na compra direta eu tenho que ter certidão? Tem. E essa instrução foi legal, e a lei também, porque a gente estava usando muito aquela instrução do Tribunal de Contas. E a União falava que não. Gente, imagine bem eu, empresa, que pago todos os meus tributos em dia, disputar mercado de compra direta com um cara que não paga nada. É justo? Ó, gente, isso é banal. Eu não pago INSS, não pago fundo de garantia dos meus funcionários, minha vida é uma loucura. Uai, eu vou ter preço. Hein? Então, na contratação direta, temos que observar. E ainda veio com maior situação. Além dele me mostrar que ele cumpre os requisitos, ele também tem que cumprir a questão trabalhista, ele tem que cumprir regularidade fiscal, ele tem que estar em dia. Por quê? É desigualdade de competição, gente. É injusto. Eu falo isso direto de cooperativa.
toma muito cuidado de contratação. A cooperativa é legal, mas tem que tomar cuidado dela não ser tomadora da conta do serviço, ela tem que ter, porque ela tem isenções. Né? Então, assim, se nós pensamos em contratação direta, e quando começar o seu fornecedor falar, mas o município tal que eu trabalho não pede. Nos municípios que a gente trabalha, vocês sabem disso lá, tem que pedir as regularidades para cumprir, não é, Vilma? Não é, Vilma? Não é, Juninho? Mais quem aí? Espera feliz. Então, assim, mas no meu, isso aí não existe. Existe sim, tá? Constando atendimento dos isentos do artigo 19, o fornecedor está habilitado. Se não tiver, não tem como habilitar. Na hipótese do fornecedor não atender agente de habilitação ou proposta assim sucessivamente nas ordens de classificação, né? O que ele quer dizer aqui, ó? Meu fornecedor não atendeu. Eu vou buscar o quê? Subsequente assim na ordem de classificação, até a apuração da proposta que atende a classificação de habilitação. Então, licitação frustrada ou preço acima do valor estimado, tem que haver negociação. Eu só posso encerrar o processo no momento que eu provoque os meus fornecedores. Se ninguém quiser, beleza. O meu segundo colocado está obrigado a fornecer? Não. Mas eu posso negociar com ele o preço. Ele está obrigado a fornecer no preço do quem ganhou? Não. Mas eu posso negociar com ele um preço melhor, né? Olha lá, no caso de procedimento fracassado, o órgão poderá republicar o procedimento. Olha que está mandando, eu posso fixar prazo para fornecedores interessados, eu posso cair direto aqui? Há uma escala. Ó, no caso de fracassado, o órgão poderá republicar o procedimento, fixar prazo que os fornecedores interessados possam adequar suas propostas, valer-se para a contratação proposta obtida em pesquisa de preço de mercado ou base de procedimento anterior. Ele bate muito forte na fracassada. Ele fala assim, não, cara, insiste que você vai conseguir, não abre o outro não. Mas eu posso pular direto para a fase de cá? Posso, desde que eu justifico. Por exemplo, eu tenho um toner, que a minha impressora depende daquele toner. Eu vou fazer a contratação direta. Os preços estão todos acima. Eu vou republicar de novo? Ou eu peço os caras, porque o artigo 48 da Lei 866 não dava esse privilégio para a gente? Quando todas as propostas de habilitação ou propostas de preço estiverem inabilitadas, a administração poderá, em tratando-se de carta convite, abrir 3 dias, me parece. E para os demais, 8. Eu não falava assim, ó, fornecedor, volta para sua empresa, refaz sua proposta e volta de novo para o certame. A 866 já previa isso. Só que agora ela está falando assim, olha, continua insistindo. Valesse pela... Não consegui, republiquei e não vem ninguém de novo. Mas eu pulei direto aqui, fixar prazo para que o fornecedor interessado possa adequar sua proposta em situação que refere à inabilitação. Dei para ele o prazo, ele não regulamentou. Vale-se pela contratação da proposta obtida na pesquisa de preço que serviu de base de procedimento. Eu não posso cair direto aqui não, gente. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não posso cair direto na proposta, porque eu não gerei a cotação. Quando eu montei meu processo, eu não gerei a cotação? Gerei, não gerei? A lei, a instituição está falando, olha, você quer republicar? Republica. Mas, ó, você não quer republicar? Então chama os interessados para corrigir. Os interessados não têm interesse. Você vai largar de comprar? Pô, aí você não tem cotação? Vai naquele cara que te deu o preço melhor lá e compra dele. Entendeu a jogada? Mas não fracassa o seu processo. Busca solução. Mas eu não posso também cair direto, porque eu tenho que dar aos meus fornecedores o direito de o quê? A não ser que ele já na sessão desista. Não tem interesse. Aí eu já caio direto para cá, eu vou lá na minha proposta. E quantas vezes a gente tem proposta do mesmo fornecedor e ele não quer praticar o preço que ele deu para a gente? Porque ele quis sacanear o processo. Ele faz de birra. Aí na sessão ele vem com um preço mais alto. Né? Deu para entender assim, gente? Encerrada a sessão de etapa de habilitação, o processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação, projeto homologado, procedimento, tal. O fornecedor está sujeito a sanções, administrativas em outras legislações aplicáveis. Quando ele fala aqui,
em outras legislações aplicáveis, pega qualquer situação que eu possa buscar para te punir, tá? Os horários estabelecidos da divulgação do procedimento de lance, observado Brasília, né? Os órgãos e entidades do sistema eletrônico responderão administrativamente civil, né? Os órgãos e entidades deverão assegurar o sigilo de integridade, né? Você tem que ter lá o sistema. O fornecedor é responsável por qualquer transação efetuada diretamente ao seu representante do sistema eletrônico, não cabendo o provedor do sistema ou órgão, entidade, promotor dos procedimentos responsável, danos decorrentes de uso indevido de senha. Quando eu passo uma senha, um token, né? Se você deu ela para o seu contador lá, e o seu contador entrou na plataforma lá e excluiu sua proposta, problema do seu contador com você lá, tá? A Secretaria de Gestão, né, meios, casos omissos, acabou, tá, gente? Mas eu quis mostrar essas duas resoluções, essas duas instruções normativas, porque uma já está em vigor. A outra também está em vigor. Mas uma pega a gente direto, porque já está em vigor para cumprir nas duas leis que está em vigor, que a gente trabalha com ela ainda, que é a 10.520 e 866. Mas, volto a frisar, está em vigor para aqueles recursos que eu recebo da União em transferência voluntária, tá? E se eu quiser usar a lei nova 14.133, que a gente está pensando já, acredito eu, até o final do ano, já está usando parte dela, que é a parte de contratação direta e dispensa, porque ela é muito melhor para vocês. Primeiro, que ela abre um leque maior de valor de dispensa. Ela cria critérios mais fáceis da gente entender, de um credenciamento. Por exemplo, muitos municípios, no ano que vem, vai ter carnaval. Muitos municípios, agora no final do ano, na cabripa da pandemia, vai ter questão de festa de final de ano. Já podia estar usando a lei na questão de credenciamento das bandas artísticas e tal, né? Então, assim, a lei é legal. Então, mas a gente precisa, semana que vem, ou na outra ainda, eu devo passar algumas instruções para os secretariados e para o pessoal que a gente está no curso, para que eles já regulamentem alguns dispositivos, para a gente poder começar a usar essa lei 14.133, pelo menos em alguns motivos, né? Porque o portal ainda não está regulado com a gente quando eu gero o contrato. Foi isso que eu falei com vocês anteriormente, né? Então, assim, a gente pensa que essas duas instruções têm que ser funcionado e, infelizmente, tem que se analisar. Ontem a gente parou aqui, ó, na questão da dispensa de prestação de baixo valor, na questão do somatório. Exercício financeiro, continua a mesma regra. Oportunidade para unidade gestora, eu falei com vocês o cuidado que vão ter que ter, porque nos municípios eu entendo que as secretarias não têm essa autonomia, porque a unidade gestora é a gestora pagamento. Ah, mas a saúde paga o recurso dela, mas eu não entendo que o orçamento é único. Mas, e vamos esperar então sair alguma coisa para a gente, alguma doutrina, que ainda não tem ainda, alguma fala do próprio, deixar o governo regulamentar, para ver o que ele vai falar, entendeu? Eu acredito que esses municípios maiores vão usar isso aqui, tá? Eles são mais corajosos, têm uma estrutura melhor, eu não correria esse risco. E a natureza do objeto, né? Vamos lá agora, gente. Dispensação por emergência. Eu estou fazendo agora aqui um comparativo entre o que a gente está usando e o que a lei vai nos proporcionar, tá? Na Lei 866, quando eu fazia aqueles decretos de urgência lá no 24, inciso 4, que a gente faz muito isso no início de governo, quando teve a pandemia, ou quando eu vou fazer alguma coisa agora, por exemplo, essas dispensas que nós fizemos aí de urgência de enchente, né, Ícaro? Então a gente usa muito esse artigo 24, inciso 4, e na Lei 866 previa 180 dias improrrogáveis. Praticamente improrrogável, né? Mantinha os 180 dias, eu tenho que cumprir lá. Com a nova lei, esse prazo muda. O prazo máximo será de 1 ano. Então, quer dizer, na nova lei, o que eu falo que a nova lei é muito mais benéfica, né? É da gente já cair nela. Porque na questão de urgência e emergência, ou calamidade, ou o que for, eu já posso cair para 1 ano. Na outra, só 180 dias, é o dobro, né? Não pode, a única coisa que ela vai vedar, claro, aqui também já vedava, mas era implícito, era jurisprudência. Não pode recontratação de empresa já contratada em base no dispositivo. Então eu estou fazendo lá nossas dispensas de urgência
para reformar as pontes lá, que a enchente arrancou, fazer os calçamentos, tem que fazer de urgência, tal. Na nova lei, eu não poderia recontratar essa mesma empresa para exercer a mesma atividade da dispensa e urgência. Ele ficaria o quê? Suspenso. Agora, me pergunta por quanto tempo, que eu também não sei. Tá? Dispensa de manter a continuidade do serviço público. Tá? A argumentação é eu manter a continuidade do serviço público. Tá entendido aqui, gente? Então eu acho muito mais benéfico a gente já cair nessa lei quando puder, porque a gente já tem uma facilidade de trabalhar ela com um prazo mais extensivo. Isso acontece muito em prefeitura, tá? Pandemia, questão de calamidade, questão administrativa, quando você toma uma administração, você entra, não tem nada, né? Você tem que baixar decreto e organizar a sua vida, né? Uma questão lá de uma reforma emergencial que você tem que fazer, né? É isso aí, o Ico frisou muito bem a fala aí, porque o artigo fala lá, eu não li o artigo em todo, mas o Ico frisou bem legal. O ano vai contar não mais da minha assinatura do decreto, né? Vai ser a partir do fato ocorrido. Então, se a enchente foi aqui em janeiro, não adianta eu querer usar, igual está acontecendo, os recursos chegarem agora e eu achar que o prazo meu de 6 meses vai contar a partir do meu decreto de urgência. Não, é a partir do fato ocorrido. Valeu, Ícaro. No caso da nova lei, fornecedor exclusivo, né, vedado preferência de marca, Civic Techs profissionais, isso aqui na 866. Já na nova lei, como ficou? Fornecedor exclusivo, veda preferência de marca. Continua, mesma constatação. Serviço técnico de especialidade de natureza predominante intelectual, com prestador de notória transação, vedada a inedibilidade de serviços, publicidade e divulgação. Continua a mesma situação entre publicidade e divulgação. A nossa lei também já previa na 866 que eu não poderia fazer inedibilidade de estação para contratar empresas para publicidade, né? Então, assim, mudou aqui na questão do artigo consagrado, ela já definiu, e criou nessa inedibilidade um credenciamento que já era para nós inedibilidade. Você lembra quando a gente fazia os nossos credenciamentos e faz ainda? A gente cita o artigo 25 caput, porque eu não tenho dispositivo nenhum que fala do credenciamento. Agora a lei vai resolver esse problema para a gente. Ela criou a figura do credenciamento e falou, olha, vai ficar lá dentro dos processos de inedibilidade. Né? Então, quer dizer, ele é uma figura o quê? De inabilidade de competição. Então, assim, na época que a gente fazia credenciamento médico e tal, pode olhar os nossos termos, você vê lá. Nos termos do artigo 25 caput. Né? Agora a gente já tem um dispositivo lá da lei que vai falar lá. Aquisição e locação de imóvel com as características de instalações tornem necessária a sua escolha. Eu falo muito essa questão de aquisição e locação, que é a dispensa, né, que vai transformar em inegibilidade. O que vai acontecer, que nós fazemos muito no 24, inciso 10, da Lei 866? A gente acha que o gestor tem discricionalidade de escolher o imóvel. A lei não falou isso não, gente. Né? Eu tenho que justificar o porquê da escolha. Então, eu sempre falo, vamos fazer uma chamada pública, gente. Vamos pegar o bairro tal, Carangola, vamos pegar o bairro Coroado, e eu falo lá que eu preciso, na localidade do bairro Coroado, um imóvel destinado para o CAPS, por exemplo. Esse imóvel tem que ter no mínimo, eu posso até pegar alguma especificação de um imóvel, até que eu já tenho visto, né? Que tem que ter uma área mínima de tanto, telhado, entendeu? Agora eu cheguei lá no Coroado, eu preciso montar lá um PSF enorme, e lá eu já de cara só tenho aquela estrutura. Eu posso administrativamente e também um direito discricionário da gente, do gestor, eu falo, não, esse imóvel é o que me serve aqui no município, me serve nesse bairro. Aí eu vou lá no 24, inciso 10 e faço. Mas nós estamos mania de fazer no 24, inciso 10, qualquer imóvelzinho. Eu dou um exemplo da Câmara. Qual imóvel que é melhor para vocês? O lá no triângulo ou aquele imóvel em frente a vocês ali? Né? Então, assim, o do lado, porque você atravessa a rua, o grupo está junto. Então, na justificativa do 24, inciso 10, vocês encaixam perfeitamente. Né? Porque, agora, e se naquela rua tivesse mais casas? Não tem transporte. Né? Se você quiser gritar, o outro do outro lado te escuta. Né? Então, assim, a gente tem que pensar nesse 24. E a lei agora, nessa situação, e principalmente, eu volto a frisar, cidades pequenininhas onde todo mundo é parente de todo mundo.
Então, o chamamento público vai criar uma igualdade de competição. É lógico, o imóvel não pode ser do prefeito, do secretário, né? Se abstenha a ter imóvel que tem terceiro grau. Então, assim, se abstenha, né? Mas pode ser que na cidade, eu lembro uma prefeitura que eu trabalhei na época, a maioria dos imóveis era do pai do prefeito. Os caras têm grana pra caramba. E aí, como é que faz? Difícil. Chega numa cidade igual no norte de Minas, gente. Agora não que resolveu, né? A gente não tinha modalidade de pregão. Então, como é que você fazia uma carta convite ou o que for para posto de gasolina que era o único da cidade? Aí você tampava a inegibilidade. O Tribunal 20 dava lenhada. Hoje a gente tem o pregão. Então eu não vou correr o risco lá de Pé Dourado, só ter lá um posto e eu abrir uma inegibilidade para o posto estar lá. Eu abro um pregão, coloco lá que o fornecimento tem que ser em bomba, na sede do município aí. Vai lá e monta um posto. Concorda comigo? Então assim, a gente quer usar o mais fácil, o mais rápido. A gente tem que pensar também na legalidade. Então, na questão de imóvel, eu bato sempre nessa tecla. Vamos fazer um chamamentozinho público. Mas eu chego lá, o CRAS já escolheu. O CRAS já resolveu. Aí eu vou usar o 24.10. Mas eu estou correndo um sério risco de, né? E nós tivemos um caso desse, né, doutor? Isso recentemente. Né? Os valores, o cara... Aí você acha imóvel mais barato, como é que você faz justificar o aumento do cara? Né? Ele está querendo um reequilíbrio porque está querendo realmente. Ele alugou imóvel, mas você tem imóvel mais barato do lado. Como é que você justifica? Tá, gente? Então a lei mudou algumas coisinhas e trouxe uns benefícios. Por isso que eu falo que ela é muito mais benéfica. Na contratação direta, ela é muito legal. E na dispensa, tá? Não vou falar nos outros conceitos que a gente está engateando nele ainda. Mas se a gente já cair nessa contratação direta, o Jacobi fala isso constantemente e é real. Cair na contratação direta é bom para o fornecedor, é ágil para o município, tá? Porque essa lei ela trouxe uma agilidade também, né, que já estava previsto no pregão, mas ela trouxe uma agilidade, né, ela te força ao excesso de formalismo, você sair fora dele, se aquele assunto que você consegue resolver, o pregoeiro, ou a comissão, ou a diligência, consegue resolver e não vai trazer prejuízo na disputa, por que criar esse monte de burocracia, né? E poderia ter uma modalidade mais rápida. Se não tiver, você tem que licitar. Então, assim, não caia nessa situação de achar que você, na nova lei, vai ter essa disconstitucionalidadezinha que você tem lá no 24, inciso 10, tá? Vai ter que ser muito bem fundamentado, foi o que o Ico falou ali. Vai ter que se abrir um pregão ou concorrência. Porque são as modalidades que... Então vai ter que pregar um pregão. Agora imagine bem abrir um pregão em Carangola e o dono do imóvel lá do Coroado vai ter que entrar na plataforma, pagar o sisteminha deles ali e licitar. Vai querer fazer isso? Vai. Entendeu? Boa, Icaro. Nas contratações diretas de idade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto de forma disciplinar anteriormente, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão de conformidade com os praticados em contratações semelhantes ou do objeto da mesma natureza por meio de apresentação de notas fiscais. Vocês escutaram isso em algum lugar? Instrução 65. Tá? Eu posso, se eu conseguir cotação e demonstração de mercado, não é inegibilidade, né? Então, por isso que na inegibilidade a gente não cota, a gente verifica valor de mercado. O que a empresa que eu estou querendo contratar ou o serviço que eu quero fazer, se ele atende às minhas especificações e que ele já pratica esse valor. Você pode assim, quando aquele fornecedor, aquele prestador de serviços não tenha. Por quê? Varia muito, doutor, como é que eu vou medir parte intelectual? Por exemplo, só tenho hoje um contrato no município de Pedra Dourada por X. Eu não vou falar nome de advogado aqui não, tá? Mas eu conheço fulano que cobra 1.000. Só entendeu o que eu quis dizer? Se eu for usar o parâmetro de outro município, o senhor está furado. Não que o senhor ganhe milhões não, tá, gente? Não vou falar o valor do contrato, mas é pequeno. Mas eu estou falando assim, eu conheço um profissional que ele vai no município e fala, não, eu faço por R$1.000. Né? Tem um secretário aí que ofereceu, né? Então, a gente tem essa preocupação de fazer... Então, é muito mais fácil o senhor estar agora. Se ele nunca prestou serviço em lugar nenhum, né? Se ele tem notório conhecimento, é um cara que atuava muito na iniciativa privada, ele tem contrato na iniciativa privada. Ou até, se ele não tem, aí só pode até fazer uma checagem de valor. É o que a lei fala. Checa os valores
de outros prestadores de serviço e ver se atende. Por exemplo, eu falo muito na minha área contábil, que a gente tem batido muito em valores mais ou menos parecidos. Só que depende muito do volume de trabalho. Nem sempre uma prefeitura 0,6 ela tem a mesma situação de uma mesma 0,6. Eu dou um exemplo de Amorés, por exemplo. Amorés, acho que ela deve ser menor o coeficiente dela do que a Carangola, mas ela recebe muito mais dinheiro. Tem a Vale lá dentro, tem não sei o que. Então você tem um volume de serviço para quem é contador muito maior, né? Você pega, por exemplo, eu dou um exemplo claro aqui agora. Eu dava consultoria na Câmara de Itabirito. Itabirito deve ter hoje o quê? Menos de 50 mil, né? Sei lá quanto tem. Mas o orçamento da Prefeitura de Itabirito, o orçamento da Câmara de Itabirito hoje deve ser uns 16 milhões. E sabe quantos funcionários tem lá dentro? Talvez o mesmo número que vocês têm aqui. Então, assim, como é que você faz consultoria de parâmetro? O volume de documentação é muito maior, né? Então, eu só estou respondendo que o senhor está... Mas nada impede que o faça. Vamos lá? Da questão deserta, né? Deserta, mas prejuízo, mesmas condições, e fracassado. A gente usava, quando acontecia esse fato, eu abri a licitação, ela foi fracassada ou deserta, mas eu preciso do produto, eu preciso do serviço. Eu ia lá no 24, inciso 7, ia lá na proposta, né, melhor que eu tinha lá dentro, ou buscava no mercado alguém que tem interesse em fazer no 24, inciso 7, nas mesmas regras do meu edital. Não era isso? Nova lei. Deserta, fracassada, mesmas condições. Fracassada em razão do valor. Fracassada em virtude da validade da proposta. Observação. A licitação deverá ocorrer no prazo de até 1 ano, sempre que deverá manter as mesmas condições da licitação. O que eu quis falar com vocês naquela instrução lá que ela fala? Olha, se ela for fracassada, você busca os classificados, não é assim que ela fala? E tenta negociar. Você não tem, vai chegando aonde? Até buscar a mesma proposta que você tem dentro dos autos que você tem lá e contar a mesma coisa. Né? Só que mais bem detalhado, mais bem informado. Né? Então, só para a gente poder ver aqui, ó, licitação fracassada e deserta. Conceito, deserta. Isso é para quem já atua no ramo, já sabe o que é isso. Mas tem gente aqui que não tem a noção do que é isso. Uma licitação que a gente fala assim, a licitação nossa foi deserta, foi fracassada. Deserta. É igual ontem eu estava brincando lá em casa sobre furto e roubo. Né? Dona Vera, não, isso foi um roubo. Aí a Yasmin corrigiu, não, vó, isso é um furto. Aí eu nunca vi falar nessa palavra, eu sempre vi falar que é roubo. Né? Então tem diferença no direito penal. Deserta. Não acudir interessados. Fracassada. Todos os instantes foram classificados ou inabilitados. Né? Desclassificados ou inabilitados. Então, se eu tenho uma licitação que não houve acusados, ela vai considerar como deserta. Fracassada. Ela se liga, tá vendo? O conceito dispensa de licitação. Condição. Realização a menos de 1 ano. Manutenção de todas as condições. Licitação deserta, ausência de proposta válida, licitação fracassada, preços superiores ao valor de mercado. Tá? Então, o motivo de fundamentação da fracassada, meus preços superiores ao de mercado, incompatível com os órgãos oficiais. Mas aqui, é aquilo que eu falei com vocês da Instrução Normativa 65. Ela te força, e na 67, também te força a você negociar. Evitar o máximo dela ser fracassada. Deserta não tem jeito, né? Deserta não vem ninguém. Aí você vai poder usar os dispositivos que você tem lá de usar a sua proposta. Na Lei 8.666, aquilo que eu falei com vocês, ela tinha um dispositivo lá, o 24, inciso 7. A lei já deixou a gente mais à vontade e vai ser legal. A lei ficou melhor. Leilão. Leilão agora é para tudo. Você lembra que antigamente na Lei 8.666 a gente poderia fazer leilão até um determinado valor. Acima desse valor era concorrência, né? E acabava você tendo situações que eu não entendia muito. Por exemplo, bens imóveis, bens móveis. O leilão só servia para bens móveis, parece, né? E bens imóveis tem um valor de até X% do valor. Então, um negócio assim também, não tem que rever a lei. Agora não. Modalidade de licitação para alienação de bens móveis e imóveis, bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, que for maior de lance. Serve para tudo, tá? Não tem mais regra de concorrência para imóveis, tá vendo aqui? Olha? É isso mesmo. O leilão só servia para bens móveis. Para bens imóveis eu tinha que fazer uma concorrência pública, tá? Agora, só que eu faço uma pergunta aqui agora para vocês.
Quanto que vale hoje uma Patrol dessas aí de ponta? Mais de 1 milhão, né? Eu podia fazer um leilão para vender ela e não posso vender um terreninho lá que custa 20 mil. Concorrência pública, mandar projeto de lei para a Câmara. A maioria das nossas leis orgânicas falam que os bens móveis não precisam de lei autorizativa, desde que esteja previsto no nosso PPA e na LDO. Não é isso? Então, a maioria das LDOs nossas fala, alienação de bens móveis poderá ser até de 20 mil, né? E a maioria das vezes a nossa lei orgânica, ela fala lá de bens imóveis copiada, ela fala que dependerá de lei autorizativa. Aí eu posso vender uma Patrol sem lei autorizativa que vale 1 milhão, e para me vender um terreninho eu tenho que mandar projeto de lei para a Câmara. Então, assim, é uma incoerência fantástica dessas leis orgânicas nossas copiadas, né? Então, eu já vi, eu nem gosto de falar, já vi até mar na nossa região de Minas aqui.